Olá! Hoje temos um episódio super especial em homenagem ao Dia da Mulher. Conosco conversando estará a psicanalista e escritora Juliana Lang Lima, que está lançando o seu mais recente livro, Transmissões do Feminino, e desejamos que todos desfrutem dessa conversa junto conosco, né, Júlio? Exatamente. Eu sou a Juliana Vitória. Eu sou o Júlio César Kunz e esse é Psicanálise com Vinho. Então, oi, Ju! Olá! Hoje a gente está com a Juliana Lang Lima, psicanalista, escritora dos livros Tempos Maternos e Transmissões do Feminino. E é uma imensa alegria para nós, né, Júlio, ter como nossa primeira convidada a minha amiga Ju, nossa colega, minha amiga Ju, e que tem tanto a poder conversar conosco sobre isso que é mais que um tema, né? Assim, é do ser da mulher, né, Ju? Então, hoje a gente está muito feliz de poder falar e homenagear o Dia da Mulher, enfim, conversando contigo, para a gente poder falar, então, sobre ser mulher. Enfim, então, Júlio, tu quer dizer alguma coisa? Pois é uma contribuição que eu fiz para começar esse bate-papo foi escolher o que a gente está bebendo hoje, né? Que estamos nós três com o mesmo espumante, né? É um espumante Brut da Métier, que é uma vinícola bem bacana aqui do Rio Grande do Sul. E tem, assim, foram 3 motivos que a gente tem iniciais, assim, para ter escolhido esse espumante, mas talvez no bate-papo a gente vai descobrindo outras dimensões, né? O primeiro deles é que, como me tocou escolher o vinho de hoje, a Juliana Vitória me falou que a Ju gostava de espumante Brut. Então, isso já foi um primeiro critério, né, para a escolha, né? Então, dentre os espumantes Brut, eu acabei escolhendo esse da Métier, que é de 2 amigas e colegas minhas da ABS, né, da Jussiane e da Andrea, que fundaram essa vinícola a partir da amizade delas. E que tem muito a ver com o podcast e com o bate-papo de hoje, que através de amizades a gente vai trocando ideias, fertilizando e criando algo novo e bacana, né? Enfim, elas estão fazendo um sucesso danado com a vinícola, com os espumantes, vinhos, né? Enfim, no Brasil e no exterior. Até vinhos fora do Brasil elas estão fazendo já agora. Que legal. E uma outra razão é de que os espumantes Brut mais tradicionais, que foram criados em Champagne e o resto do mundo segue mais ou menos a mesma linha e com as mesmas uvas, como é o caso desse, é um espumante branco, mas que é elaborado com 60% de uma uva branca, que é Chardonnay, e 40% de Pinot Noir, que é uma uva tinta. Aliás, Champagne, né, a maior parte de Champagne são brancos, mas com o maior percentual de uvas tintas. E me fez pensar, né, numa analogia também com a questão do masculino e feminino, que o Freud já nos traz, né, no início da questão da bissexualidade constitutiva do humano e tudo mais, né, de que um vinho branco é feito de uva branca e tinta. E nós também, né, entre homens, mulheres, também somos constituídos de masculino e feminino em diferentes cortes, né? Então, essas são as 3 razões pelas quais escolhi esse espumante para nós compartilharmos hoje. É que tá uma delícia, né? Não sei a impressão da Ju, mas tá uma delícia, né, Ju? Tá uma delícia, maravilhoso. Ótima escolha. E eu acho que isso também que tá no nome, né, e que fala da amizade, já é uma coisa que eu nem tinha pensado em falar hoje, mas acabou que tocou, assim, num ponto que eu acho interessante. A amizade feminina tem algo muito característico da intimidade, né? Que eu acho que entre a amizade masculina muitas vezes é um pouco mais difícil de acessar essa profundidade. E é algo que a gente vê até assim geracionalmente, né? Se a gente for olhar na cultura, como as mulheres fazem grupos de leitura, grupos de viagens, né? Até quando se aposentam, às vezes estão com mais tempo livre, tudo assim, como é comum retomarem, inclusive, amizades antigas e poder estabelecer esse laço, talvez porque as mulheres têm um pouco menos de medo dessa proximidade, né? Dessa mistura aí que o Júlio fala entre
os tipos de uva, masculino e feminino, né? Então, ninguém é puro, né? Desde a gente pensar de uma perspectiva decolonial, né? Do masculino e do feminino. Então, eu acho que hoje a gente vai poder falar dessas misturas mesmo, assim, né? Dessas coisas que se cruzam e que não é muito simples pensar, né? Sim, não, Ju, e muito, muito legal, né? Porque essa seria uma primeira questão, né, para a gente poder pensar as particularidades, talvez, né, ligadas ao feminino na mulher. Se a gente pensaria, se tu quer escutar, evidentemente, o que tu pensa a respeito disso, se tem algo no feminino da mulher que é ligado, né, assim, a algo específico, diferente do homem. E a primeira pergunta, na verdade, né, antes dessa que a gente queria fazer para ti, é se a mulher existe, Ju. Né, assim, brincando um pouquinho, né, né, assim, mas é uma brincadeira, evidentemente, né, mas assim, se a mulher existe, né, e, claro, e através disso a gente quer escutar também que tu nos apresente as ideias do teu livro, do último livro que tu está lançando agora, das transmissões do feminino, que não está aqui conosco porque está recém saindo do forno, né, Ju? Saiu agora os últimos dias, né, então a gente não teve tempo ainda, né, de poder estar com ele em mãos, mas a gente quer, então, com essas duas questões de largada, que tu pudesse, assim, nos falar um pouquinho do que tu foi pensando também através das tuas reflexões para escrever esse livro, né? Uhum. Eu acho muito bacana, assim, vocês lançarem essa provocação a partir do Lacan, né? Essa proposição bem conhecida dele de que a mulher não existe. Talvez nem todos conheçam, né? E também compreendam, porque o que ele quer dizer com isso, né? Ele fala contra uma universalização da ideia de mulher, né? Como se mulher fosse uma categoria que contemplasse todas as pessoas nascidas com o sexo feminino, designadas assim ao nascimento, né? E o que ele vai dizer assim, bom, isso não existe. Existem mulheres, né? Mas assim como eu escuto a pergunta da Ju, eu fico pensando assim, a mulher hoje em dia ela existe na cultura, no laço social, como ela existe, né? E como ela resiste também, né? Faria uma brincadeira com relação a isso, assim, porque a gente fala tanto hoje em dia em resistência, né? E aí a gente vai pensar assim, talvez até trazendo um pouco das ideias do livro, né? De como é que eu fui chegando nisso? Na verdade, acho que são temas que sempre me interessaram. Por ser quem eu sou, né, uma mulher cis, então, né, que habita um corpo de mulher e tá bem com isso, né, mas tem muitas inquietações que são desde que a gente vai se reconhecendo como sujeito e eu ia estudando coisas também sobre feminismo, lendo, né, várias coisas que em algum momento no começo dos meus estudos com a psicanálise, parecia que elas entravam em confronto, assim, como se não se conversassem. Porque tem um desencontro entre feminismo e psicanálise, né? E até um certo desprezo mútuo, assim. Talvez mais da psicanálise com relação ao feminismo do que o contrário, porque as feministas, nem que seja para criticar a psicanálise, elas estudam psicanálise. E os psicanalistas, me parece que não tanto, né? Tem uma coisa mais de distanciamento do feminismo, assim, embora nos últimos tempos isso venha mudando consideravelmente, né? E por muito tempo essas coisas ficaram meio que em caixinhas separadas, e acho que depois de um tempo aí, também já com mais uma clínica andando um pouco mais e talvez mais maturidade teórica, eu fui me aventurando a costurar um pouco mais isso, né? Então, essa ideia de transmissões do feminino fala um pouco dessa incursão por essas coisas, pela literatura escrita por mulheres, que é algo que me chama muita atenção, né? Então, essas mulheres que existem desde sempre, né? Por exemplo, uma fala que eu mesma muitas vezes já falei e hoje penso assim que me corrijo, né? Que é um chavão que a gente fala também que Freud e Breuer deram voz às histéricas, né? Se a gente pensar lá nos primórdios da psicanálise, enfim, essas mulheres que usavam o corpo para se expressar, né? E que, enfim, tão estudadas foram e seguem sendo. E hoje eu penso assim, bem, elas sempre tiveram voz, né? Freud e Breuer, na verdade, estudaram essas mulheres, produziram acerca disso, e sem dúvida foram importantes para questões bem relevantes, assim, de libertação sexual e tudo, mas ninguém dá voz a alguém, né? As pessoas têm voz. O que a gente faz, às vezes, é o contrário, é silenciar alguém. Então, me parece que é uma nova perspectiva que a gente vai lançando, assim, sobre coisas que a gente já estudou, que aprendeu, de um jeito que não é que seja errado, né? Mas é aquela ideia de que, bom, as histórias têm múltiplas versões e múltiplas vertentes pelas quais a gente pode caminhar, assim, né? E eu acho que pensar no feminino hoje
é tão complexo, né? Porque existem tantas formas de habitar esse corpo e o feminino também não se refere só a um corpo de mulher, né? É muito mais amplo do que isso. Até tem uma psicanalista argentina que é a Letícia Fiorini, que ela diferencia muito assim as categorias de feminilidade, sexualidade feminina e feminino. E ela atribui o feminino mais a uma questão da relação com a mãe. E aí é uma questão que atravessa todos nós, né? Então, porque todo mundo, ainda hoje, é oriundo de um útero, né? Então, assim, tem a ver também com essa passagem por esse corpo de alguém que gerou, enfim, né? E como é que essas marcas vão se desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, acho que tem muitas produções aí também que hoje em dia se prestam, né? Cinema, recentemente aí o Pobres Criaturas, que é um filme que está sendo super falado, assim, que também acho que aborda bastante, né? Essa questão da sexualidade feminina, de retirar um pouco o véu do recalque sobre isso. Mas a gente observa que na clínica todos esses movimentos, né, de avanços, de conquistas de direitos, eles não necessariamente revertem numa maior possibilidade de fruição da vida, de ter prazer, de gozar. E daí não estou falando nem só do sexo mesmo, né? Gozar da vida, de poder beber espumante com os amigos, de sair, de desfrutar, né? Então, essa coisa que às vezes na maternidade aparece muito, assim, da culpa materna, né? Mas não só na maternidade, essa culpa e isso que parece que impede... Eu me arriscaria a dizer, impede mais as mulheres de usufruírem da vida do que os homens, né? Diferentes proporções, apresentações diferentes, não que os homens também não sejam neuróticos e tenham muitas questões, sem dúvida, né? Mas que talvez tenha algo ainda nas mulheres que torna esse prazer muito proibido, né? E como descobrir, então, um prazer permitido e poder circular com mais liberdade pela vida. Eu acho que essa é uma questão que eu sempre me faço, assim, né? Pois é, eu estou pensando aqui em algumas coisas, né? Já a partir dessa tua primeira fala. E uma das coisas, né? Eu falei de champanhe antes, né? Uma das marcas de champanhe mais famosas é da Veuve Clicquot, que é a Viúva Clicquot. Ela faz muita história, mas a partir de ela sendo viúva, descobrindo talvez uma potência, a partir disso, que ela assumiu a vinícola e tudo mais. E hoje a gente está com espumante de duas mulheres que são muito potentes, assim, que se juntaram e montaram uma vinícola, né, a partir do desejo delas. E escutando aqui, fiquei pensando um pouco no meu papel nessa conversa, né, o que eu vou falar, né, e certamente, né, o Freud e o Breuer não deram voz às histéricas, mas eu acho que o que eles fizeram, e que acho que falta... E, em geral, em quem se reconhece homem, né, ou quem na sua formação se identifica como homem, como eu, né, talvez seja dar ouvidos. Não é dar voz, mas é dar ouvidos, porque muitas vezes, inclusive nas piadinhas entre casais, assim, né, que o homem fica meio surdo, não escuta, ou prefere não escutar, e acho que é isso, né, talvez pensei sobre isso, né? Sobre a importância de dar ouvidos, né? De ler literatura escrita por mulheres, de apreciar as produções, né? Que é uma coisa que fica de lado, ficou muito tempo muito silenciado, né? De poder escutar, né? De poder escutar. Escutar a diferença também. Escutar, talvez, assim, eu diria com um genuíno interesse, né, e sem concepções tão previamente formadas, assim, porque, por exemplo, uma das questões que eu abordo no meu livro são alguns capítulos de ensaios de eventos que eu ia sendo chamada para falar em alguma coisa, e aí, assim como vocês comentavam, né, que das conversas de vocês resolveram fazer um podcast, porque, bom, quem sabe mais gente possa se interessar, também foi por aí um pouco, assim, né, eu escrevia alguma coisa sobre aquele evento, e bom, quem sabe se eu transformar numa produção escrita, mais gente possa se identificar. E um dos temas era sobre as mulheres que não desejam ter filhos. E parece uma coisa tão óbvia, hoje em dia, que a maternidade não seja algo inato, né, e essa disposição, então, que todas as mulheres, por terem um aparelho reprodutivo, elas vão, em algum momento, despertar o relógio biológico, como se diz, né? Mas, na verdade, a gente vê, e na clínica muito, e também nas relações, né, pessoais, enfim, o quanto isso não passa despercebido, né? E ainda gera um burburinho, uma mulher que afirma que não tem esse desejo, né? Então, essa foi uma dos meus objetivos de pesquisa, assim, de poder pensar, bom, por que isso é tão estranho, né? Por que no nosso ouvido de psicanalista, às vezes isso parece sempre um sintoma
e um sintoma ou de uma relação mal resolvida com a mãe, né? Porque então a mãe não se torna um objeto de identificação com o qual eu quero me parecer e fazer o mesmo caminho que ela fez, ou algum impedimento edípico em relação ao pai, então também não pode inserir um outro homem nesse lugar e torná-lo pai do meu filho, né? E que talvez seja uma saída saudável, uma saída entre tantas possíveis, né? Eu acho que a ideia, assim, de pensar essas coisas hoje em dia é pensar mais como aberturas do que como fechamentos, né? Que a gente muitas vezes não sabe a priori, a gente vai descobrir a posteriori, né? Isso é muito do nosso trabalho, isso Freud já dizia, né? Num tempo só depois a gente vai dar significado àquilo que aconteceu, né? Então, abrindo um pouco mão dessas concepções prévias, né? Claro, e tem, né, Ju, porque quando Lacan propõe, né, essa máxima, né, assim, de a mulher não existe, ele também vai dizer que um dos grandes significantes, né, assim, que são uma grande tentação para nós mulheres nos apegarmos como um lugar de existência é o de ser mãe. Então, eu acho que não é à toa que essa é uma questão tão presente, né, assim, socialmente também, como uma certa pressão para as mulheres, que é muito diferente em relação aos homens, né? Claro que é uma questão para os homens também, né, Júlio? Se vão querer ou não ter filhos, enfim, né? Se vão poder encaminhar isso, como é que vão encaminhar isso cada um na sua vida, mas é diferente em relação às mulheres, né? Porque tem talvez uma marca muito tentadora também para nós mulheres, que eu acho que daí não é só do social, acho que tem uma coisa interna nossa também, de um certo perigo de também ficar aprisionada nesse lugar, né? Então, claro que aí a cultura às vezes, né, força ainda mais, né, assim, para que se fique, né, através da culpa, né, dos ideais ligados à maternidade, que tu também, né, assim, vem pensando e falando muito sobre isso, né, e a gente sabe o quanto isso pesa também sobre as mulheres, mas também porque talvez a grande, realmente, assim, tentação para uma mulher de se garantir, teoricamente, em um lugar, né, assim, quando ele fala do homem, né, o Lacan, ele vai dizer que os homens têm uma certa, sim, né, posição mais confortável sobre o que é ser homem. Nós, mulheres, temos que criar, cada uma ao seu modo, né, Ju? Acho que isso também é um tema interessante, né, assim. Agora, isso é interessante também para as mulheres que são mães, não só para aquelas que decidem não ser mães, né, poder sustentar também uma existência que não seja somente ligada à maternidade, né. Claro, e a gente vê cada vez mais na atualidade, assim, o quanto essa maternidade idealizada, ela vem sendo propagada, e daí entra o capitalismo também, que lucra com isso, né? Então, assim, eu tenho aquela piada, vender o carro para pagar o parto humanizado, né? Então, assim, as pessoas vão criando ideais, e esses ideais começam desde a gestação, o parto, então, essa guerra artificial, essa guerra contra os bicos artificiais, né, que eu acho muito interessante, assim, então hoje em dia tem toda uma corrente, não pode usar chupeta, não pode usar mamadeira, né, então a mãe fica nesse lugar onipotente em que ela tem que prover tudo, né, ela tem que ser uma teta eterna ali, que livre demanda, né, então é uma série de coisas que também acho que vai ao encontro, claro, de um desejo onipotente narcísico de todo ser humano, né? E nada mais narcísico do que uma mulher grávida. Ela tá com o rei na barriga, né? Então, assim, sim. Do ponto de vista biológico, inclusive, é uma coisa louca, porque o bebê... Mas que também não precisa, né, Ju? Também não precisa nem na gravidez ser idealizado, porque às vezes a gente não se sente com o rei na barriga. Exato, exato, mas não, e se a gente for pensar do ponto de vista biológico, é um corpo estranho que a mulher tem que absorver, né? E não à toa tantos sintomas, geralmente no início, porque o corpo vai tender a expulsar o corpo estranho, né? E para ficar ali e nutrir e dar de si para esse ser, né? E gerar um ser, existe todo um trabalho físico e psíquico, né? Então, claro que isso também vai incrementando fantasias de onipotência, né? Quanto tempo demora para engravidar? Então, é na primeira tentativa, e aí isso vai, né? Nossa, então nós somos imbatíveis, né? Isso é bacana também, porque é óbvio que a gente é um sujeito que também tem um corpo e a gente quer testar a potência desse corpo, né? Então,
a questão da gravidez para as mulheres, talvez eu até separaria assim, o desejo pela gravidez e o desejo pela maternidade, são coisas diferentes, né? Inclusive, tem mulheres que amam a gravidez e depois têm uma dificuldade grande de se conectar com o bebê, ou odeiam a gravidez e se tornam mães muito devotadas muito rapidamente, né? Então, não são coisas que andam juntas necessariamente. Mas para a gente perceber isso, a gente precisa lançar um olhar mais acurado, assim, né? E ir vendo essas nuances do que é ser mulher. Então, essa mulher que existe cada vez mais na sociedade, porque está querendo falar. Mas também tem isso que a Ju falou da cultura, né? Eu fiquei pensando, bom, a cultura, a gente é produto e agente da cultura, né? Então a gente não tem como colocar a cultura como se fosse uma coisa externa a nós, né? A cultura sou eu também, é feita por mim com as minhas mãos, né? Então ela se torna depositária da neurose, né? Do super-eu, como o Freud vai falar. Mas esses imperativos, eles são construídos porque eles também são reflexo daquilo que nos habita no nosso íntimo, né? Você estava me lembrando que na última jornada da brasileira, Ju, acho que tu vai lembrar, o Maruco comentou uma coisa muito interessante. Ele disse que achava que essa novíssima geração que está vindo aí de filhos, enfim, né, ia ter um superego menos cruel, porque é muito interessante isso, eu nunca tinha escutado antes, né, porque as mulheres estavam voltando para suas vidas por desejo, e não por interdito paterno, simplesmente. Então, é muito interessante essa ideia, né, de que a mulher poder tomar para si, né, assim, o seu desejo e poder endereçar, né, isso para o seu mundo, também faz uma transmissão muito rica para o psiquismo de um filho, né, que não se dá simplesmente pelo corte, que também é super importante, a gente não está aqui dizendo ou uma coisa ou outra, né, mas podendo também falar do quanto também se ganha à medida, né, em que não é simplesmente o outro entrando que se efetiva esse corte. Esse corte hoje a mulher pode fazer por ela mesma também, né, e que isso faz uma transmissão muito interessante para as próximas gerações também, né. Sim, que a aposta dele é que fique algo de uma inscrição de mais liberdade, né? Assim, é um desejo pela liberdade, não é um corte que se dá simplesmente porque o outro diz que não pode. Então, sim, pela via punitiva, né? Exatamente. Então, assim, isso realmente, assim, né, acrescenta uma qualidade no corte que talvez em outros momentos, né, assim, não se tenha tido, né? E também a gente pensando que a questão da liberdade tem tudo a ver com responsabilidade, né? Porque a gente não está falando aqui só de liberdade à la louca, né? Então, assim, claro. Agora nada mais vale, né? Não é isso. Claro. E acho que o grande desafio da gente, nós três aqui, psicanalistas contemporâneos, né? E de uma geração, vou dizer assim, mais jovem, né? Então, ainda intermediária aí, não super jovem, mas ainda não, né, mais já tão madura, no sentido de que a gente faça trabalhar a teoria, mas que isso também se dê com responsabilidade, né? Porque não é jogar fora o que Freud, Lacan, Winnicott dizia, né? Embora a gente vá, quando vai esmiuçar um pouco essa teoria, a gente vai encontrando algumas coisas que ficam anacrônicas, porque não tem como copiar e colar algo 100 anos depois e não considerar que sim, existe um contexto, né? Isso que a Ju fala aí dos interesses das mulheres, né? As mulheres sempre trabalharam, e muito, mas muitas vezes dentro de casa, na roça, cuidando dos filhos, né? O trabalho fora de casa é algo mais recente, né? Então isso não estava tão contemplado lá nas teorias freudianas, não teria como estar. Então a gente tem que poder revisar isso, né, de uma forma que também contemple hoje, bom, as crianças vão mais cedo para a escola, né? Existem as figuras das babás que já existiam, né? Mas que cada vez mais tem outras pessoas nessa rede de cuidados primários. Então, isso também a gente vai ter que contemplar como coisas que se inserem, inclusive, na malha edípica, né? Porque também tem um dos capítulos ali do livro que eu acho que é o meu favorito, assim, que é sobre as babás, a partir de uma conversa com a Denise Hausen, que é uma psicanalista do CEP também, né? E que me provocou, assim, a partir de um livro que ela leu, que eu tinha indicado para ela, e ela me indicou outro, e ambos tinham essa temática das babás, e eram babás malvadas, vamos dizer assim, né? E ela me perguntou, numa troca de conversas, assim, tu acha que essas babás malvadas da literatura,
elas são as representantes da ambivalência materna. E aí a gente começou a trocar e pensar um pouco sobre isso, assim, me pareceu muito interessante, né? Deslocar para essa figura o ódio, e a mãe fica sendo a boazinha, né? E a babá, então, é a que faz, né? Ou rapta uma criança, ou até coisas mais trágicas nesses livros, né? E aí a gente foi pensando um pouco sobre isso. Então, mas para além disso, essas babás que hoje são tão presentes também na configuração aí da classe média, elas são uma figura a mais que se coloca para a gente pensar no Édipo, né? Então, é alguém que está ali nos cuidados com a criança, físicos, na troca de fralda, na alimentação, no soninho, pegar no colo, né? Tem essa questão do cheiro. Então, tem tudo isso que são inscrições muito precoces, que são outras pessoas que também vão fazendo, né? Então, como é que essas coisas vão se arranjando nos sujeitos dos novos tempos, assim? Acho que isso nos interessa muito pensar, né? Porque são essas pessoas que vão chegando à nossa clínica e vão, às vezes, oferecendo desafios à nossa escuta, aquilo que a gente já tinha mais ou menos estruturado, assim, numa formação mais clássica, né? Eu fiquei pensando também, né, um pouco, não sei se tem a ver com isso exatamente, mas que uma certa crítica que eu fiquei, Ju, até queria saber o que tu pensou, né, do Pobres Criaturas, foi de um certo, aquilo que em algum momento era rico, porque era uma grandíssima descoberta, uma liberdade enorme, daqui a pouco cai num excesso e numa impossibilidade de poder desfrutar também daquilo que tu chamou de intimidade com o outro. Então, esse também acho que seria um ponto interessante da gente poder... Eu fiquei com a impressão que ele se caiu num modelo muito masculino, né, de retirar esse véu a ponto de cair num modelo muito masculino, como se isso só se ganhasse com isso e não se perdesse. Esse seria um ponto, né, assim, também que eu fiquei pensando a partir do que tu trazia, né? A gente é por esse viés. Que é muito interessante também, porque o que me fez pensar foi porque aquilo que estava me dando uma sensação de liberdade ao enxergar a personagem, começou a me gerar um mal-estar em um determinado momento. E eu tentei entender esse mal-estar, enfim, pensei um pouco nisso que tu falava da intimidade, que é claro que não é só possível entre mulheres, mas talvez tenha algo muito particular que se dê entre mulheres, quando podem acessar esse lado muito ligado à feminilidade também, ao feminino e à feminilidade, podendo fazer a diferença que tu trazia lá, né, dessa autora argentina também, né? E, bem, um pouco por aí também, né? Não sei se tu tinha pensado alguma coisa assim, né? Mas um pouco para a gente poder pensar que como tão... Porque a liberdade traz justamente essa abertura para aquilo que a gente não sabe onde é que vai dar, né? A gente não precisa recorrer a modelos já existentes também, né? Então, tem isso também, né? Assim, então, às vezes, quando a gente vê, a gente cai num modelo muito fálico ou muito masculino, achando que é isso que vai nos dar alguma liberdade também. Mas, enfim, né? Foi só uma ideia que me ocorreu, assim, queria compartilhar também, saber se te faz sentido, enfim, o que tu pensou. Sabe que o que eu pensei sobre o filme, assim, por onde eu vi, foi mais a questão de uma sexualidade quase sem recalque, né, perverso polimorfa. Eu acho que isso fica até pela questão, bom, a gente vai, acho que acabar dando algum spoiler aqui, né, mas pelo cérebro de um bebê num corpo de uma mulher, né, então esse desencontro que permite com que ela se aventure aí a fazer coisas sem uma repressão, né, e ela vai vivendo experiências que acho que sim, num certo momento, inicialmente, causam um encantamento, né, e eu assisti no cinema, e, bom, todo mundo, né, ainda nem tá nos streamings, mas eu escutava as pessoas rindo, e isso era interessante, né, porque era uma coisa muito genuína mesmo, a reação que dava, assim, de aquela coisa um pouco de vergonha, assim, nossa, né, que loucura isso, como que ele coloca na tela uma coisa quase inimaginável em alguns momentos, assim. Mas talvez sim, talvez justamente o fato de que não tenha esse limite, esse véu, essa cortina, vai tornando em algum momento um pouco incômodo, né? Como se passasse do ponto, assim, acho que é isso que tu tenta dizer, assim, né? Porque a neurose, ela existe para nos proteger também, afinal de contas, né? A gente não consegue se libertar dela totalmente, né? Eu acho que tudo isso que a gente está falando sobre liberdade
tem um limite, são aventuras, são tentativas, né? Mas a gente sempre vai encontrar um momento em que não dá para ir além, né? E tem coisas que são, bom, aí a gente pode chegar no fim da linha aí, que é a morte, né? Contra ela não podemos lutar, mas de que forma existam aberturas possíveis e que sejam confortáveis, pensando que existe o dia depois, assim, né? Porque na vida daquela personagem ali que se apresenta para nós, ela vive num eterno presente, né? É como se não tivesse uma coisa muito de memória, de um passado, de um futuro, né? E a gente sabe que tem o dia depois, a gente sabe que se beber demais, a ressaca no dia seguinte é pesada, né? Então é culpa, né? Então tem essas noções, assim, isso que tu falava também da questão da intimidade, Ju, eu fiquei pensando que algo que eu achei muito bonito no filme é quando ela finalmente vai, quando ela se torna prostituta e ela finalmente faz amizades com mulheres, né? Porque até então ela vivia muito solitária, e ela vive com homens e sem entender muito da sua história, e é uma mulher que vai dizer para ela assim, olha, essa cicatriz que tu tem, ela tem uma história, ela diz alguma coisa, e aí ela vai em busca da sua origem, né? Então, também é por esses pares, de alguma forma, que entram também no é a caminho. cena sexual mais íntima, né, que aparece ali naquele, né, assim, naquele Exatamente, momento ali. né? E se a gente pensar as meninas, tem isso meio que desde sempre, assim, essa coisa do corpo, né, de se trocar uma na frente da outra, de emprestar roupa, maquiagem, tem essa proximidade que ela é muito mais tolerada e até estimulada. Segredo, assim, né, de contar segredo, guardar segredo, né. Exatamente, isso, essa troca de confidências o diário, né, cartas, assim, enfim, e que os meninos, em geral, também, claro que experimentam isso, mas de uma maneira um pouco diferente, né, então, claro que isso também vai ter alguma peculiaridade com relação a isso na formação desse sujeito lá na frente, né, se a gente pensar, assim, a questão, tem uma autora que eu gosto bastante, que o nome dela é Marie-Hélène Bruce, ela é uma francesa, lacaniana, e ela tem um ensaio que chama Sangue. E eu acho muito legal esse ensaio, assim, o livro é Mulheres e Discursos, o nome do livro, né? Mas esse ensaio Sangue é bem pequenininho. E aí ela vai falar bastante sobre o sangue da mulher, né? Esse sangue que ela diz assim, bom, toda mulher, ela vai uma peça de teatro e na peça tem uma encenação de uma mulher ficando menstruada e estando sem absorvente. E aí a cena demora um tanto, assim, né? E ela conta que as pessoas na plateia começam a se incomodar e cochichar, assim, ai, tá, já deu, a gente já entendeu, né? Porque a mulher, então, vai escorrendo esse sangue perna abaixo. E ela diz que ela começa a pensar, assim, nessa experiência de transbordamento, que é algo que só quem tem esse corpo vive, né? E, bom, daí não só mulheres cis, né? Mas, enfim, homens trans também já viveram isso, né? Ou vivem, enfim, de uma outra forma, mas que essa experiência, então, da menstruação, de um sangue que ele pode transbordar ou ele pode vir inesperadamente, né? Porque não é sempre regradinho. E aí ela diz, qual mulher não fantasiou em ficar embaraçada numa situação dessas, né? De vazar a menstruação, ou de será que conta para uma amiga ou não conta? Como é que se posiciona diante disso, assim? E aí ela vai fazer uma alusão disso com outros líquidos que vertem do corpo feminino, né? O leite materno, a lubrificação da região íntima, e ela vai falando assim, bom, quem sabe tem algo mais líquido na mulher e isso seja associado muitas vezes à loucura, né? A isso que pode transbordar de tal forma que extravasa, assim, né? E por isso também a questão da histeria, né, que deriva da palavra, então, útero, né, então ela vai fazendo algumas ligações nesse sentido, mas tudo isso para falar um pouco desse corpo específico, assim, de que as inscrições de uma mulher que nasceu biologicamente, então, mulher, e se sente assim desde sempre, são diferentes de outras inscrições de quem se descobriu mulher depois, né, num outro momento, assim, então, que nem melhor nem pior, não se trata disso, mas que são peculiaridades, né? Que são vivências, assim, esse olhar que é lançado para a menina quando o peito começa a crescer, quando as formas começam a se desenvolver, né? Isso que muito precocemente ali as meninas já com, sei lá, 10, 11 anos, 12, né?
começam a ser alvo dos olhares, e que para os meninos não costuma ser assim, né? É num momento depois também. Não é tão cedo que os meninos começam a despertar um olhar de uma mulher, por exemplo, né? E as meninas, já desde novinhas, despertam olhares de homens maiores aí. Tem também essa dimensão da questão geracional, né, posta, das questões dos abusos, enfim, né? Mas isso que compõe a vida de uma mulher, né? Sim, interessante isso que extravasa, né? Porque pensando, não é à toa que os homens dizem que nós somos muito intensas, né, Ju? Assim, descontroladas, né? Assim, porque isso tá na linguagem, isso aparece, né? Que são efeitos que, claro que não é o corpo que garante, mas às vezes o corpo põe em marcha certos processos que são psíquicos, né? E aí a gente vai tentando significar cada um ao seu modo, como consegue. Mas, de qualquer modo, são experiências diferentes, né? O corpo põe em andamento, em movimento, experiências que são diferentes, né? E eu acho que essa é a grande questão, assim, que até o Júlio falava lá no começo, assim, né, e que de alguma forma a gente, enquanto psicanalistas, vai lidando muito com isso, a questão da diferença, né, de poder valorizar a diferença, de não entrar em guerra com a diferença, né, de... Não é uma competição, né? Não é uma competição, né? Não precisa ser tudo polarizado, ou isso, ou aquilo, né? E bem, quem sabe a gente poder realmente exercitar o pensamento complexo e abarcar a diferença e até vibrar com ela, né? Poder aprender realmente com o outro. Pois é, eu estava pensando aqui. Hoje é um pouco mais silencioso. Né? Não, fala. Pode falar, não pode falar. Não faz sentido que eu esteja mais silencioso hoje. Mas eu fiquei com essa questão que o Lacan coloca, que talvez se constituir homem seja um pouco mais confortável. Eu diria assim, talvez até os anos 1970, sim. Ele não diz que é mais confortável, ele diz que tem um significante ao qual os homens, né, podem habitar muito mais facilmente do que nós, mulheres, que não temos significante nenhum para poder habitar. Eu acho que hoje... É uma questão. Eu acho que hoje é uma questão que se coloca de uma maneira um pouco diferente do que era, né? E eu queria... Uma pergunta que eu queria fazer, assim, como ainda não tive a chance de ler o livro, né? Como tu pensa a questão da transmissão do feminino nos homens? Ou para os homens? Ótima essa pergunta, assim, adorei. Agora terminei ontem uma série que talvez vocês conheçam até, que chama Machos Alfa, tem no Netflix. Tem 2 temporadas, assim, e é um grande deboche, né? Mas com relação a isso, assim, eles tratam de colocar em cena alguns estereótipos da masculinidade tóxica. Então, são 4 amigos que vão para um cursinho de desconstrução do machismo. E aí, bom, daí tem um que é hiper machista, tem um que já tá mais avançado, tem, né? E aí vão acontecendo muitas coisas, assim, e em vários momentos a gente se vê realmente reproduzindo alguns discursos que são um pouco racionais demais, né? E que não dão conta, eu acho, que dessas transmissões, que talvez a primeira coisa que seja importante dizer, elas acontecem à nossa revelia, né? Por mais que a gente tente, às vezes, ser mais correto e tentar fazer algo mais equiparado, enfim, muitas vezes isso vai insistindo, né? As formas como a gente também viveu as nossas transmissões inconscientes aí daquilo que são os ideais que a gente construiu na nossa família de origem, né? Então, são coisas que não sempre são, não é porque eu vou dar para o meu filho uma boneca para ele brincar que eu estou sendo uma mãe não machista, desconstruída, né? Acho que tem tentativas, que são tentativas válidas, claro, de afrouxar um pouco esses estereótipos e rótulos, mas eu penso que essas transmissões, elas acontecem realmente de uma forma que, nesse fio que é invisível, né, que é um pouco disso que eu vou tratando, assim, claro, mais especificamente na relação mãe e filha, né, de mulher para mulher, assim, mas eu acho que a transmissão do feminino com relação ao masculino, a gente pode pensar numa série de coisas, assim, como aquilo que o Freud fala, que a mulher nunca é tão livre de ambivalência como quando ela está grávida de um filho homem, né? Ele vai dizer, então, que esse seria o auge da plenitude. E aí, bom, talvez a gente possa questionar, assim, mas por que não também de uma filha mulher, né? Porque o filho homem, daí ele vai dizer que seria, então, a herança do falo paterno, né? E tudo aquilo. E eu acho que talvez a grande questão que a gente possa fazer é encontrar um jeito de conversar
entre masculino e feminino, para que também essa conversa não fique só entre mulheres, né? Não seja interessante só para mulheres, porque aí já não se atingiu o objetivo, né? Daí entra naquilo que a Ju brincava da competição, aí vira guerra, aí a gente vai ficar em oposição, né? Um ao outro. E esses dias até eu vi esses memes assim de internet, nada científico, mas eu achei bem bacana, que dizia algo do tipo: as mulheres esperam por homens que ainda não são, e os homens esperam por mulheres que já não são. Que eu acho que denuncia um pouco desse desencontro, assim, né, daquilo que o homem, de alguma forma, foi ensinado a desejar, e das exigências das mulheres para com os homens, né, e de como tem algum descompasso aí. E talvez os dois lados precisem, alguém tem que ceder, né? Então precisem recalcular a rota, precisem também sair de uma postura um pouco mais bélica nesse sentido, assim, que fico pensando, né? Acho que essa transmissão... Claro, agora é muito difícil sair de uma postura bélica, né? Porque o amor para todos nós, ele, assim que a gente aprende a amar, a gente logo em seguida tem que abandonar o nosso primeiro objeto de amor, que para todos nós geralmente é a mãe. Então, eu acho que esse é, né, assim, não, isso pode parecer muito simples e banal, ou até bobo, mas não é, não é nada simples, né? A gente tem que abandonar o nosso primeiro objeto de amor, e eu penso que é aí que está, assim, vamos dizer assim, a origem, né, do quanto para todos nós é difícil ter que sustentar, de algum modo, esse lugar da mulher, mesmo para nós que somos mulheres, ou para os homens que são homens, né? Porque a marca dessa primeira relação, dessa primeira, né, da onde a gente veio, onde a gente aprendeu a amar, é justamente que a gente teve que abandonar esse amor. Então, é muito claro, a gente vai, se analisa, né, Ju, pensa, né, se reflete, para tentar tornar o amor um lugar possível, não sem ambivalências, não sem hostilidades, mas um lugar possível, né? Agora, sempre vai ter que contemplar justamente isso que tu dizer que não é, do que não é puro, né, que nem o espumante que tem que ter aí, né, algo, porque justamente todos nós viemos, né, de largada, com essa demanda de ter que se separar do primeiro objeto que nos amou e que a gente amou, e isso é um trabalho para a vida toda, né? E poder também, né, que eu acho que é um outro trabalho que é muito, que nos demanda a todos muito, que é de poder internamente fazer uma diferenciação entre a figura da mãe e a mulher na mãe da gente também. Eu acho que esse também é um tema interessante, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. E, assim, né, eu sei dizer, assim, né, que para mim, pelo menos na minha experiência, eu demorei muito para poder ver a mulher na minha mãe. E isso não é ela lá fora, isso tem a ver comigo, né, com todas as repercussões internas que isso vai ter em alguém. Então, assim, acho que também a gente, ao falar de mulher, a gente fala de origem, não tem como separar, né? Então, acho que né, assim, algum nível de guerra sempre vai ter, porque a gente teve que se separar, não teve jeito, né? Tem um escritor que ele é o Edward Lewis, que ele fala sobre ver a mãe feliz. Ele conta, tem um livro que ele conta que a mãe sofria violência doméstica e ele tinha muita raiva do pai, né? Então, porque ele via os maus tratos, e ao mesmo tempo tem um dia que ele chega em casa e a mãe estava tomando um vinho e ouvindo uma música. E ele vê que a mãe está genuinamente feliz e aquilo dá raiva nele. E aí ele vai falar um pouco sobre isso, né? Que acho que é bem isso que a Ju tá falando, assim, separar a mulher da mãe, porque ali ela não era mãe, ela era uma mulher desejosa, exatamente, uma mulher que não estava submetida passivamente, né? Alguém que estava fazendo um outro movimento, assim. Então, e o Freud é genial nisso, quando ele fala do repúdio ao feminino, né? Que ele diz, exatamente, então, assim, que não é só os homens que repudiam o feminino. Em todos nós, né? Esse repúdio é uma posição que é considerada mais passiva, que nos colocaria numa posição mais vulnerável, né? E acho que talvez a grande questão mesmo de poder costurar esse feminino em homens e mulheres e todes, né? Seja poder realmente abraçar essa vulnerabilidade como algo que nos constitui, né? Como diz a Ju, a hostilidade, a ambivalência, né? Todos esses afetos como uma certa força também, né, Ju? Acho que um pouco a minha lembrança do Pobres Criaturas foi isso, né? Que a gente também não abandone a fragilidade, a vulnerabilidade, como se isso fosse algo de menos valor,
Pelo contrário, poder habitar isso é justamente o que nos dá força muitas vezes, né? Então, e isso a todos, aí a gente está falando aqui do feminino em todos, né? Porque é desse lugar também ligado ao desamparo, da gente poder reconhecer que precisa do outro mesmo, né? Não tem como escapar disso, né? Inclusive, o pobres criaturas, a gente pode até pensar assim, de quem são as pobres criaturas, né? Não fica claro. A mim ficou a sensação de que são os humanos, né? Quaisquer humanos, até porque ele mistura os bichos lá no meio, né? Tem uma coisa assim meio que ele não diferencia tanto essa coisa humana, entre aspas, civilizada, daquilo que é do animal, né? Então, exato. Será que pobres criaturas somos nós que somos fadados a viver, como dizia Freud lá no mal-estar, né? Sempre com algum grau de insatisfação, porque a gente se aculturou, a gente abriu mão daquilo que era mais prazeroso em troca de segurança, né? Então, ele diz, né, o homem abriu mão de uma parcela de felicidade por segurança, e aí construiu a civilização, e aí só pode viver infeliz na civilização com lampejos de felicidade, que eu acho que é isso que a gente busca em alguns momentos aí, né? Com bons encontros, com boas escolhas, com bons vinhos. Exatamente. Nas amizades, né? Podendo criar intimidade ainda, né? Acho que isso aí... Eu estava pensando agora no título do filme, né? Acho que é um filme que a gente discutiu um pouquinho sobre ele, né? Acho que ele tem muitas coisas que se perdem na tradução. E o título é uma delas, né? Porque Pobres Criaturas do original é Poor Things, das pobres coisas, né? Pois é. E acho que tem uma pegada um pouco assim de tratar tudo e todos, inclusive, né, os humanos, como coisas em certos momentos, né? Sei lá, talvez esse olhar médico, assim, né, de olhar o corpo como uma coisa que pode ser trocado, inclusive troca o cérebro e tudo bem, porque é só uma coisa, né? E uma coisa que não me sai da cabeça que eu vou compartilhar aqui com vocês é que, apesar de estarmos numa geração que não era moda, eu tinha bonecas. Né? E, inclusive, a minha mãe guarda ainda uma boneca de pano minha, até hoje, volta e meia, ela dá um trato nela e me manda a foto, tô cuidando bem da tua pitoca. Porque minha mãe me chamava de pitoco, aí eu chamava minhas bonecas de pitoca. Tá bom. E eu tô cuidando bem da tua pitoca aqui. E eu acho que tem uma questão aí de transmissão de feminino, assim, que é um pouco de transmissão, talvez, nesse caso, mais da questão da maternidade, né? Talvez seja uma coisa que, na minha constituição, ficou mais evidente, seja cozinhar e esse cuidado com as bonecas, uma identificação que claramente vem, assim, dessa transmissão da minha mãe, mas que vem de como se tratam as coisas, né? Assim, ou de coisificar humanos, ou de humanizar coisas, né? Parece que são dois sentidos que perpassam, assim, uma série de discussões que são importantes, né? Do feminino e da mulher, e não só, mas como é o tema de hoje, né? Porque, assim, o que é o corpo, o que não é corpo, né? O que é uma marca no psiquismo, que é por ter o corpo dessa maneira, ter esses órgãos e não outros, e o que é uma construção que vem da cultura, das tradições, da criação, enfim, né, das experiências. Enfim, só compartilhando, assim, umas coisas que foram me passando pela mente. Eu me lembrei... Diga. Não, quero que tu diga, tô nossa convidada. Não, é que eu pensei na questão muito do cuidado, quando o Júlio falou da boneca e do cozinhar, né? O quanto essa questão do cuidado é associada às mulheres, seja cuidado com crianças, com idosos, né? E isso vai, de alguma forma, se perpetuando muitas vezes, porque quando os pais envelhecem, geralmente é a filha mulher que fica cuidando, às vezes até a nora que fica cuidando quando precisa, enfim, né? Mas o quanto isso, obviamente, não é uma atribuição das mulheres, e tu tá dizendo, né? Bom, é óbvio que os homens podem executar, e talvez a questão seja a forma como isso é transmitido geracionalmente e culturalmente, né? Como a cultura pode abraçar e valorizar isso, porque cuidar de alguém é algo muito difícil, né? É muito trabalhoso. É muito trabalhoso, é muito difícil, é de uma grande capacidade, né? Eu acho que esse é um ponto legal, assim, né? Porque tem justamente nessa é uma potência que se apresenta, e os meninos também têm que elaborar
o luto de que eles não são mulheres. Eu acho que esse também é um ponto, né? Assim, né? Eu fiquei lembrando dos meninos, né, Ju, crianças que brincam de que estão grávidos, né? Assim, isso é muito comum, né? Muito bonitinho de ver, enfim, né? Mas é claro que isso, em algum momento, eles vão ter que se dar conta que o corpo deles vai poder fazer um filho, mas de outro modo, não é engravidando na sua barriga, né? Assim, aí vai ter que, né? Vai ser na barriga de uma mulher, né? Assim, então acho que é interessante isso da gente poder pensar, né? Que poder tomar esses aspectos, né? Que a gente liga mais ao feminino como potências, capacidades, e que também cabe um luto aos homens por não serem mulheres, né? Eu acho que esse é um ponto importante para nós também, né? E que aquilo que tu dizia da recusa ao feminino também tem a ver com isso, né? Com menosprezar aquilo que alguém não pode ser, né? Então acho que também, né? Assim, a mãe, né? A teta cheia de leite, como tu falava, né? A barriga cheia de bebê, enfim, né? Também é algo que pega todos nós como, né? Símbolo, né? Assim, de muita potência também, né? Sim, que no fim das contas é elaborar essa dura verdade que a gente não pode tudo, né? Ninguém é tudo. Ninguém pode tudo. Nenhum corpo pode tudo. É somente no encontro que a gente pode produzir coisas, né? Assim, sozinho ninguém pode nada, né? Enfim, então acho que é isso, né? É que na diferença a gente possa, né? De alguma maneira aí, né? Usufruir dos encontros, né? Mas só na diferença. Eu acho que uma contribuição assim da Melanie Klein, que é super importante, que coloca assim no mais primordial, né, a questão da inveja, como a inveja mais primordial, justamente a inveja da mãe por ela poder engravidar e por poder nutrir, né? E realmente é algo a ser elaborado e que talvez se perca se a gente pensar em algo associando potência a uma ideia somente fálica, né? E acho que e talvez seja um trabalho não só dos homens, mas de todos, de poder fazer essa elaboração, né? Dessa inveja primordial, porque também uma coisa é essa mãe idealizada que tem a barriga cheia de filhos e a teta cheia de leite, né? Outra coisa são as mulheres que às vezes conseguem, às vezes não, e vão lutando também com isso, né? Obrigado. E acho que e até uma outra questão assim também que tem a ver com isso, Júlio, que uma amiga minha me falou, eu não tinha pensado, ela disse assim, tu vê que interessante, né, as questões da maternidade, de desidealizar a maternidade, de falar sobre a maternidade real, até das agruras, da gravidez, de vários momentos, já vêm sendo faladas, mas ela chamou de desmaternidade, que é o período da menopausa, ainda é um tabu. E ela disse assim, que a partir daquele momento, a gente tem certeza que a gente não vai mais gerar um bebê, e quem tem filhos já costuma ter filhos que já não dependem muito da mãe, né? E às vezes já estão mais em outra. Então, assim, é a total desimportância do corpo e da mãe enquanto função, assim, né? Total não, exagerei, mas assim, é um momento de luto também. E isso ainda é uma coisa que não é tão falada, né? E até na própria clínica, às vezes a gente demora a entender que, de repente, algumas alterações de humor também possam ter a ver com alterações hormonais, né? Então, para ver como são coisas que a gente ainda precisa afinar a escuta. Afinar a escuta, abrir espaço para poder, né, escutar, justamente porque não se fala muitas vezes, né, as mulheres nem têm coragem às vezes de falar, né, porque está sempre muito marcado a algo ligado, vamos dizer assim, a uma incapacidade, que eu acho que é o que tu dizia, né, então, bom, se não consegui engravidar, se não conseguiu, ou, né, agora não posso mais ter filhos, né, e a mulher é marcada por ciclos, né, Ju, seja menstrual, seja, né, o ciclo da fertilidade, né, bom, daí entra a menopausa, né, isso tem repercussões que são psíquicas, não tem jeito, né? Isso aí vai ter algum trabalho a ser feito sobre isso, né? Claro. As bruxas, né? Somos bruxas. Não tem. Gente, acho que tá ótimo, né? Poderíamos ficar mais todo final de semana conversando, né, Ju? Batendo papo, tomando espumante. Ah, total! Poderia. Muito bom, né, Ju? Tá dando uma travadinha aqui para mim, não sei se para você também. Tá nos escutando agora, Ju? Voltou?
Agora voltou? Agora voltou. Voltou. Agora voltou, tá bem. Não, acho que podemos hoje nos dar por muito satisfeitos com essa conversa. A gente poderia ficar ainda muito, muito tempo. Seguiríamos seguramente conversando sobre isso em outras ocasiões, enfim, né? Em outros eventos que virão por aí, né? Mas, Ju, a gente quer te agradecer demais, né, Júlio? Foi um grande prazer. É sempre muito bom estar perto de ti, conversando, discutindo, e ainda mais sobre esse tema que todos nós aqui gostamos e sabemos, né, assim, que é muito clínico também, né? Então, é isso. Muito obrigada. Com certeza. Assim, acho que... Mas é isso, né? O podcast também tem o seu limite. Também tem seu limite. A gente precisa terminar em algum momento. Mas muito obrigado. Exatamente. Ju, muito obrigada por estar aqui conosco no Psicanálise com Vinho. Uma alegria imensa te ter aqui conosco também. Eu queria dizer, gente, que eu acho que essa iniciativa de levar a psicanálise circular e fazer assim, né, isso que a gente tem falado aí de democratização é uma palavra meio chata às vezes, que tá meio saturada, né, mas eu penso que poder fazer circular mesmo tem a ver com a transmissão, né, que tá no nome do meu livro aí, da transmissão do feminino, mas eu acho que nos toca transmitir aquilo que a gente também recebe, né? Então a gente recebe heranças diversas e também psicanalíticas, e que legal ver colegas se dedicando nesse fórum aí dos podcasts, né? E poder transmitir com leveza, com alegria, né? Mostrando que psicanálise não precisa ser sempre muito séria para ser séria, né? Ela é consistente, competente também com alegria e com um pouco de vinho, espumante. Eu até te comentei, né, Ju, quando a gente conversou um pouquinho, né, eu disse, Ju, a nossa intenção é um pouco desacralizar um pouco, né, a psicanálise, né, assim, e acho que tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando hoje, né, que é como se desacralizar pudesse ampliar a capacidade da gente poder viver, né, e não o contrário, né, assim. Isso aí. E é para isso que serve a psicanálise também, né, para a gente poder viver melhor, né. Com certeza. A gente se diverte gravando, né? Se alguém mais se divertir escutando, melhor ainda. Né? Tá ótimo. Hoje eu me divertimos, né? Não, então tá perfeito. A gente aprende, a gente pensa coisas, então é isso. E um pouco para poder dizer, né, Ju, que eu acho que não é à toa que tu é a nossa primeira convidada, porque tu é uma mulher também, uma psicanalista, uma colega muito provocativa, o que é uma coisa maravilhosa, né? A gente poder ser provocado, né? A gente discute, às vezes, eu e tu, né? A gente diverge e tal, mas a gente se repensa, e isso é uma coisa que eu acho que também a gente pode contemplar somente através da intimidade, que é sempre um vínculo de confiança. A intimidade é sempre um vínculo de confiança, e que a gente pode se mostrar com liberdade, né, naquilo que a gente é, pelo menos nem que seja naquele momentinho ali, e pode confiar que o outro pode acolher isso, né, e a gente vai poder construir alguma coisa a partir disso, né. Então, eu quero te dizer que é muito bom, né, ter uma mulher não é destruir o outro. Né? Exatamente. Que maravilha! É isso aí. Gente, então, é um tchau, né? Um até logo. Saúde. Ju, saúde. Muito obrigada. Saúde. Um beijo ao Dia da Mulher. Viva!